No episódio de hoje, é o terceiro episódio de análise da reforma tributária, né? Como a gente viu, a gente já está com um texto muito avançado, texto aprovado na Câmara e no Senado, já voltou para a Câmara, o texto já está maduro, a gente viu a inserção de princípios do sistema tributário no episódio 2, no episódio anterior, e esses princípios do sistema tributário serão aplicados a todo o sistema, o princípio da transparência, da simplicidade, da justiça tributária, o princípio da cooperação. E esses princípios já são eles por si um desafio de interpretação importante para a aplicação da reforma no futuro, e hoje nós vamos tratar de um princípio específico desse novo imposto que será criado, que é o IBS. Nós vamos falar do IBS especificamente em um ou talvez até alguns episódios, mas hoje nós vamos tratar especificamente do que se chama do princípio da neutralidade. A proximidade dele com o princípio da não cumulatividade, como ele está previsto no texto projetado da reforma e quais serão os desafios da sua interpretação. Então o episódio de hoje foca no princípio da neutralidade, e com isso a gente acredito que fecha um capítulo de princípios, seja os que orientaram a reforma e que vão ser positivados no texto da Constituição Federal, seja um princípio específico importante que agora tem uma abordagem nova, terá uma abordagem nova no sistema, que é esse princípio da neutralidade, e o que é que o Constituinte, aprovada a reforma, significou com esse princípio, e como é que esse princípio será aplicado à nova sistemática do IBS. A gente tem uma inserção dessa base principiológica projetada para a Constituição Federal, isso tudo vai ter enorme relevância na interpretação da reforma, então compreender os princípios do sistema, que como a gente fez no episódio 2, e nesse episódio o princípio da neutralidade é fundamental para a gente entender todo o resto da reforma. Seguimos com o diálogo. Bom, Tiago, no nosso episódio 3 da reforma tributária, que é o episódio de hoje, nós vamos falar do princípio da neutralidade. A gente falou dos princípios do sistema tributário, que é a inserção do parágrafo 3º, né, projetada para o artigo 145. Né? E aí vem lá todos aqueles princípios: simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação, a gente explicou cada um deles. E esses princípios, como eles estão no 145, eles são princípios do sistema, né? Mas a reforma traz um princípio específico para o IBS. Nós vamos falar do IBS, do Imposto de Bens e Serviços, vamos explicar exatamente como é que esse imposto está projetado, mas a gente queria antecipar hoje a explicação sobre, já que nós falamos dos princípios do sistema, a gente falar de um princípio específico, que é o princípio da neutralidade para o IBS. Do que se trata? O que a emenda, a proposta de emenda traz especificamente para o IBS? O que significa neutralidade? Essa é uma pergunta difícil, né? Se a gente buscar na literatura internacional, né, a gente vai ter principalmente na língua inglesa, quando se fala em neutralidade, a gente vai falar basicamente de não cumulatividade, que é o que a gente conhece aqui como não cumulatividade. Mas neutralidade, a gente também tem um significado ali de você, a partir da tributação, não alterar o comportamento do contribuinte. Então, ele não vai verticalizar as operações em razão da tributação. Ele não vai mudar o seu comportamento. A questão toda é como você concretiza a neutralidade. Aí a gente volta na questão da tributação sobre o consumo para não cumulatividade. Que na verdade, o nosso mal na tributação atual sobre o consumo é a cumulatividade. A cumulatividade traz diversos problemas ali e diversas disputas judiciais. Quem, como advogado, nunca passou por uma discussão de uso e consumo para fins de crédito de ICMS? Isso é a disputa mais comum que a gente tem. Ouso dizer que é a mais... É muito ousado, né? Mas é comum, é uma discussão importante e comum, né? Então, a neutralidade, ela vem como reforço, numa primeira leitura que eu faço, de não cumulatividade. Eu acho importante também explicar, o IBS haverá créditos e débitos, ele será não cumulativo,
Mas acho importante, Tiago, se você puder dar uma rápida explicação, ainda que básica, sobre o que é a não cumulatividade, Sim. porque assim, esse diálogo ele será visto por pessoas que entendem muito bem o sistema de não cumulatividade, mas também por pessoas que estão ainda começando a estudar direito tributário. Né? Então, só para vocês entenderem o que é e por que a ideia de neutralidade está na não cumulatividade e o que é exatamente não cumulatividade em toda a cadeia de tributação de um imposto, como será o IBS, né? Que como são os nossos impostos. Como é o nosso imposto hoje sobre circulação de mercadorias, que é o ICMS, por exemplo. Se tudo começa com verbo, Henrique, então acho que a gente precisa pegar aqui o texto e aí é o 156A, que é a norma de competência para o IBS. Diz o seguinte: lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 1º. O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte. Aí o inciso 1º ele é importante porque, basicamente, aqui a gente consegue extrair o arquétipo do aspecto material do tributo. Então eu falo o seguinte, incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. A gente vai discutir primeiro essa incidência sobre operações e depois quais são os objetos, né? Bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Aqui é um parênteses interessante, né? A gente, aqui nesse desenho, nessa redação, se a gente isolar, a gente não tem um tributo sobre valor agregado, que é o que se propaga, né? Essa tributação vai mudar. Por quê? Porque agora a gente vai passar a ter um tributo sobre valor agregado. A própria inspiração do IBS é o IVA, que tem o valor agregado no nome, né? Imposto sobre valor agregado. Isso. Então, como é que você consegue, a partir desse desenho, pegar esse tributo e falar, não, esse daqui é um tributo sobre valor agregado? Pela não cumulatividade. A não cumulatividade é prevista no inciso 8º, que dispõe o seguinte: será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material e imaterial, inclusive direito ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas na lei complementar e as hipóteses previstas nessa Constituição. Então, primeiro, né, essa é uma redação muito melhor do que a gente tem hoje, tanto se a gente considerar IPI, ICMS, PIS/COFINS não cumulativo. Aqui, a previsão de não cumulatividade na Constituição, ela excepciona para um caso específico, que é esse uso-consumo pessoal. Então, aqui já é uma vantagem. Obviamente que a gente vai precisar debater o que é uso e consumo pessoal. Mas qual que é a ideia? Em tese, isso viria até especificado na lei complementar, não? Isso, exatamente. A lei complementar... Numeração fechada, vamos dizer. Mas a interpretação extensiva da numeração... aí a gente vai entrar taxativo, não, né? Enfim. Mas aqui o que dá essa cara de imposto sobre valor agregado é essa possibilidade do adquirente da mercadoria ter crédito sobre todos os itens, bens materiais, imateriais, serviços e direitos que ele adquire, conforme, e aí tá, o texto especifica isso, conforme destacado em nota. Então... existe a comprovação do recolhimento do imposto? Esse é um tema polêmico e tem uma questão de administração tributária importante. O texto fala que sim, que é possível exigir do contribuinte essa fiscalização em relação ao recolhimento prévio do tributo. Precisa ver como é que vai ser operacionalizar isso. Isso traz para o contribuinte um encargo que é da administração tributária. Enfim, vamos ver como é que vai ficar esse desenho. Agora, assim, só para tentar explicar de uma forma simples, me corrija se eu estiver errado. Então, eu tenho lá, eu vou vender bens, vou prestar serviços, isso vai gerar débito de IBS, correto? Então, eu vou ter que pagar imposto aqui.
e CBS. Aí eu vou, na outra ponta, eu vou comprar bens e contratar serviços e pagar preço, e no preço eu estou pagando também IBS, CBS nessas operações. Eu vou tomar crédito do imposto pago aqui e vou poder compensar com o débito dos impostos que eu estou devendo por conta das operações que eu fiz. Por isso que se diz que o imposto incide só sobre o valor agregado, né? Porque Exato. Se eu compro a 100 e vendo a 150, 100 com 100 eu vou compensar, só 50 que eu agreguei em cima é que eu vou pagar o imposto. Isso. E se você aliar a essa lógica a tributação sobre o destino, aí você tem um desenho de um tributo sobre o consumo, sobre o valor agregado, porque você vai transferindo o encargo, então você só vai pagar a diferença de ganho que você tem Sim. na operação. E isso traz a argumentação de neutralidade, porque você não vai precisar verticalizar a sua operação se você tem crédito de tudo que você compra. A não cumulatividade, nestes termos, ela fortalece a neutralidade. Ela não vai mudar o comportamento do contribuinte, vai permitir a especialização. Porque se eu verticalizasse, então, em vez de usar um fornecedor, eu mesmo fizesse aquela matéria-prima ou aquela coisa dentro da minha própria estrutura, eu poderia pensar, bom, se eu verticalizo, ninguém fatura para ninguém, eu não tenho que pagar imposto. Mas este sistema da neutralidade serve justamente para dizer, olha, tanto faz. Se você comprar aqui ou verticalizar, ali vai ter faturamento, mas você vai se creditar daquele imposto que você pagou lá. Isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Agora vamos aos problemas, né? A gente pode pensar aqui vários, vou destacar um. Né? Aliás, só fazendo um parênteses, a questão da operação de destino, eu acho que vale um episódio próprio, porque ela veio para neutraliza alguns problemas do sistema atual. Guerra fiscal e tudo, mas eu já anotei aqui para a gente fazer um comentário num episódio próprio, porque esse é um tema relevante também. Tem vários, viu? Aqui é uma maratona. Eu gosto de correr, né? É engraçado porque a gente passa 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15, começa a ficar cansado. 20, muito cansado. 30, você quer desistir. 42 é difícil, né? Mas a gente chega lá. Eu diria que é um Ironman que nós vamos ter que percorrer para entender a reforma tributária. Pois é. Aqui, o ponto principal, assim, uma crítica importante, né? O salário, ele não dá crédito. Essa é uma informação importante. Prestação de serviço toma pouco crédito na operação. Qual que é o principal insumo? Mão de obra. Mão de obra, salário. A gente está falando de neutralidade. Aqui é possível antecipar uma coisa que já ocorre hoje, que é uma terceirização, que vai ser muito natural. Porque se eu contratar o terceirizado, eu vou poder tomar crédito do que eu pago. E isso pode aqui mudar o comportamento natural do contribuinte. E aqui o direito tributário vai dialogar com o direito do trabalho, porque já tem aquele debate que agora ainda você vai ter mais terceirizações tenderão a ocorrer, né? E assim, discute-se na justiça trabalhista se você pode terceirizar a atividade fim, como, por quê, e agora todo mundo vai querer terceirizar, sim, por quê? Para pegar crédito. Pois é, e a gente tem um STF que tem um precedente importante reconhecendo a licitude da terceirização, inclusive da atividade fim, mas a gente tem uma controvérsia importante decorrente das decisões da Justiça do Trabalho, né? Que aí tem... Eu chego a dizer que tem milhares de reclamações aí para o próprio STF. Certamente. Tem isso é recentíssimo, né? O STF julgando, decidindo recursos vindos do Tribunal Superior do Trabalho, porque a nossa Constituição é analítica do jeito que é, tem o tratamento do direito do trabalho nela, mas há ali uma discussão de competência. O STF acabou de decidir sobre o vínculo do Uber, que era uma coisa que estava meio que sedimentada ali já no TST em algum nível, algumas decisões, e falou da terceirização, e agora vai vir um outro elemento, porque primeiro, a terceirização vai ficar sob tensão, não há dúvida nenhuma. Você tocou num assunto, num tema super delicado, que é, na prestação de serviços, é diferente do que na compra e venda de matéria-prima para agregar algum valor e vender aquela mercadoria. Na prestação de serviço, quem presta o serviço são as pessoas que estão recebendo ali. Salário não é crédito, não dá crédito, então eu
melhor seria eu pegar a parte dos meus funcionários e fazer eles emitirem uma fatura de consultoria, de apoio, sei lá o quê, contra a minha empresa, e aí sim tomar crédito e compensar. E aí o Supremo vai ter que reanalisar a questão sobre um novo enfoque. Aquilo foi feito, na verdade, claramente com o objetivo de um planejamento tributário, né? E essa seria uma elisão permitida ou não, e como é que isso conflitaria com as normas do direito do trabalho. Assim, vamos ter uma judicialização certa dessas questões. Assim. Porque, no fundo, essa tributação, se você está no meio da cadeia e a pessoa que adquire toma o crédito, então é uma empresa, o escritório de advocacia, aqui vai ser uma exceção para esse regime, vamos ver como vai ficar o desenho, mas ele presta serviço para uma empresa. A empresa vai tomar o crédito como insumo do serviço realizado aqui pelo escritório. Então, o impacto do preço, ele não pode não ser tanto. Mas quem está na ponta, quem presta serviço para a pessoa física, aqui você pode ter um impacto importante inflacionário. Porque como você tem pouco crédito... E você vai ter uma alíquota maior. Você vai ter uma alíquota maior, aqui vai ser do que o ISS atual. Exato. Aliás, significativamente maior, né? Porque você tem ISS de 3, 4, 5%, varia, né? Se for profissional, né, liberal, você tem uma tributação específica por cabeça e tal. É verdade. Então, aqui eu acho que a gente vai ter problemas, mas para dizer o seguinte, tudo isso para dizer o seguinte, a neutralidade idealizada, que depende dessa não cumulatividade, ela contém problemas, né? E a gente é difícil porque o burocrata ou o legislador ele não controla a reação do contribuinte à reforma e às normas como um todo, né? E aqui a gente pode ter então essa mudança de comportamento em razão da reforma tributária. É isso que eu... Tiago, super relevante. Essa questão da terceirização vai ser uma questão sensibilíssima da aplicação da reforma, eu tenho certeza. Mas o importante também é a gente compreender, então, a presença desse princípio, especificamente no IBS, a relação que ele tem com a não cumulatividade e o impacto que isso terá em diferentes setores, né? Porque você unificou o imposto para todo mundo, mas nem todo mundo tem a mesma realidade econômica. Nós acabamos de ver a diferença entre alguém que circula mercadorias e alguém que presta serviços. A diferença de tomada de crédito será muito grande, né? Pelo menos um problema de partida, né? Exato. Então, vamos ver. Esse é um princípio, como a gente disse, né? Esse é um princípio específico para o IBS e está lá, como princípio, suportando essa não cumulatividade do imposto. E aí, vamos ver todas as consequências que isso tem na sua aplicação. Seguimos para o episódio 4, vamos ver qual que é o próximo tema aí no meio da PEC. Valeu, Tiago. Valeu, obrigado, hein?